Bem-vindos ao Ponto de Virada. Vocês devem estar ouvindo muito falar em NR01, saúde mental do trabalhador. Então, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre isso. Conforme eu havia prometido, estamos de volta hoje com Lilian Sávio Viesi. Agora já tá em casa, né? Agora já tá em casa. Eu prometi e cumpri. Mas hoje eu trouxe a Lilian aqui pra gente falar de um assunto que tá super em alta, que é a saúde mental do trabalhador, né? Como vocês já devem ter está acompanhando, agora em maio torna-se obrigatório que as empresas, além de cuidar da saúde física do trabalhador, também adotem medidas para cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, né? E hoje, nesse nosso bate-papo aqui com a Lilian, que é psicóloga, pós-graduada em TCC, cursando mais uma pós em, me lembra, análise... Ela não é cumprido o nome mesmo, né? É assim. Práticas baseadas em evidências e em psicologia clínica. Isso. Então, a Lilian, né, tem muita experiência para partilhar aqui com a gente sobre o impacto disso tudo, né, Lilian? E aí? Isso aí. As empresas, os empregados, com o que eles devem se preocupar neste momento, né? Sim. Porque realmente hoje fala-se muito em saúde mental, em todos os aspectos, né? E agora direcionando Para o contexto organizacional, né? Exatamente. É algo assim que para nós foi muitíssimo, para nós da área da saúde mental, muitíssimo bem recebido, comemorado, né? Porque o que a gente vê já há bastante tempo, mas eu acho que cada vez mais na atualidade é sim as pessoas muitas vezes tendo dificuldade ou até sucumbindo por conta de efeitos na saúde mental, né? Então, ter uma legislação que faça com que isso agora seja obrigatório, né? Tem um peso diferente, não só vai fazer a prática, mas vai trazer à luz as reflexões, como o nosso bate-papo agora, né? Para que isso seja cada vez mais bem visto, né? Para valorizado, né? E é importante a gente dizer que isso passa... O cuidado com a saúde mental, né? Assim, a gente está falando de pessoas, as pessoas estão em todos os lugares, né? E passa dentro da empresa para espaços muito maiores do que a gente imagina, né? Então, inclusive impactando na produtividade, porque a gente pode cair no erro de achar que a saúde mental é algo só do indivíduo, né? Não, mas o impacto que tem olhar para isso na produtividade, né? Em aspectos econômicos e financeiros da empresa, enorme. Então, não é só para a gente cuidar do indivíduo, né? Sem dúvida, sim, essa é uma responsabilidade, mas também para manter a empresa viva. Afinal, quem mantém a empresa viva? E algumas empresas já vêm ao longo de alguns anos, né? Nesse movimento onde estão já traçando algumas estratégias, valorizando mais o bem-estar do colaborador, né? Hoje, na área de gestão de pessoas, se ouve muito falar, inclusive, que tem pessoas que mudam de empresa nem pelo salário, mas pelo ambiente, pelos benefícios que eles têm ali. E muitas vezes esses benefícios nem são financeiros, né? Então, algumas empresas já vêm se movimentando e se conscientizando, né? Acho que o bacana da obrigatoriedade, como você falou, traz à luz, faz com que todos tenham que, em algum momento, voltar o olhar para aquilo e também conscientiza aquela empresa que ainda não está nesse movimento. Sim. E vai para muito além de colocar, a gente brinca, né? De colocar uma mesa de ping-pong ou um espaço para as pessoas ficarem ali conversando, né? O cuidado com a saúde mental vai muito além disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que trabalha numa grande empresa e era aniversário dela.
E eu brinquei com ela, na verdade eu tava falando com ela na véspera, porque eu queria encontrá-la antes de nós sairmos para trabalhar. E aí ela falou, não posso porque eu vou acordar 4 da manhã, porque eu tenho que estar 8 horas em São Paulo para uma reunião. No dia do aniversário. No dia do aniversário, Daisy. E assim, né, eu me lembro que no passado, antes até da nossa época de ingresso na carreira, mas na época dos nossos pais, o trabalhador o profissional não trabalhava no dia do aniversário, né? Tinha uma questão assim. E aí a gente normalizou tanto essa coisa da produtividade, enfim, isso acabou se perdendo, e não só com relação ao dia do aniversário, né? Tô usando aqui para ilustrar, mas no dia do aniversário dela, ela ia acordar cedo para ir. E aí eu falei, mas por que 4 horas? Porque eu tenho que estar 8 horas em São Paulo e o trânsito. E aí me ocorreu isso, depois eu até compartilhei isso com ela. Eu falei, poxa, é uma ação, por exemplo, a empresa entender que outras pessoas que estão se deslocando para São Paulo, e é inegável a questão do trânsito, por que não eventualmente colocar, se não dá para fazer uma teleconferência, uma conferência call, por que não colocar, se é presencial, a reunião mais tarde, né? Então é uma ação tão simples, se houver essa possibilidade, né? E que isso também é cuidar do bem-estar, né, do colaborador. E o empregador, às vezes, não pensa nisso, né? A empresa, ela acha realmente que a saúde mental do colaborador, eu vou disponibilizar um atendimento psicológico para esse meu colaborador, né? E regularmente ele vai passar no psicólogo, né? Eu tenho um psicólogo na minha empresa. Eu tenho uma mesa de ping-pong, uma área de descanso para esse colaborador. E para ele isso tá feito. E às vezes não enxerga que outras medidas simples podem ter um reflexo, um impacto muito maior. Por exemplo, como você colocou, considerar que se tem que ser presencial, já começa por aí, avaliar se tem que ser, não é isso? E hoje a gente tem muita tecnologia para fazer pessoas se deslocarem de uma cidade para outra, para poder fazer um evento que muitas vezes poderia ser por vídeo. Mas se tem aquela necessidade de ser presencial, então por que não colocar num horário mais adequado, que seja confortável? Isso tem impacto gigantesco. Enorme, né? Na família dela, por exemplo, porque ela poderia acordar um pouco mais tarde, acordar com os familiares, receber um café na cama, né? E aí, justamente, assim, é uma ação fácil de ver e fato de ser o dia do aniversário. Pois é. Poxa, será que não tinha um outro profissional que poderia substituí-la? Exato. Naquele dia? Mesmo que não tenha um day off no dia do aniversário, mas de estar perto de casa, né? Depois do trânsito da volta, vai chegar cansada, desgastada, talvez as comemorações planejadas já não saiam como previsto. Então, eu acho que é por esse caminho, né, Lília? Pensar em pequenas e grandes medidas que podem ser tomadas para ter um resultado real na saúde do trabalhador. E sair da caixinha, né? Se a gente pensar realmente diferente. Então, a INE 01, eu acredito e espero que isso aconteça. A gente sabe que existem empresas e empresas, né? Mas eu espero que a maioria possa ir por esse lado de realmente pensar diferente, para além de disponibilizar um atendimento psicológico, que claro, é importante, ou ações assim que a gente já tem como mais de praxe, mas esse tipo de ação mesmo que essas ações passam despercebidas, né? Então, ficar atento a sinais dos nossos colaboradores, né? O ambiente, como você falou, né? Um ambiente extremamente impactante. Existe essa questão de a pessoa se desligar de uma empresa, eventualmente, por conta de um ambiente de alta pressão, de alta competitividade, né? E como é que isso é gerido, né, Cisa? Talvez a empresa seja uma empresa que tenha um perfil desse tipo, mas como é que isso vai ser gerido? E não só implantar, né? Como você falou, tem que ter o olhar atento. Não adianta eu ter um psicólogo à disposição dos colaboradores da empresa, não adianta eu ter ali medidas de descanso, de descontração durante a jornada de trabalho e não observar quem está precisando desse atendimento, quem está precisando dessa pausa. Simplesmente eu tenho, porque muitas vezes a pessoa que não está em dia com a sua saúde mental, a pessoa que não está bem, a pessoa que está adoecendo, ela não busca isso. A questão da saúde mental, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é: qual é o problema, né? Ela não sangra, então não é visível, né? Não é algo que a saúde física a gente enxerga, né? E na maioria dos casos a gente enxerga que tá havendo um problema ali.
E a saúde mental não. Ou há muita diminuição disso, né? As pessoas minimizam. Ah, fulano se afastou. Ah, tá com burnout. E a gente até já se refere àquilo, né? Como sendo menor, pequeno, né? E imagina, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de diagnósticos da síndrome de burnout, né? E desde 2022, o burnout, ele é tido agora como uma doença ocupacional, felizmente, né, pela OMS. Então, a gente tem que olhar. Eu acho que foi o primeiro passo, né, para nos trazer até aqui, né? Porque a NR1, né, ela não foi criada. Ela foi reeditada, né? Ela sempre existiu, já cuidando da saúde ocupacional do colaborador. E agora vem com tudo. Inclui a saúde mental, né? Fora os riscos físicos, químicos, biológicos, que sempre já foram tratados, traz também o risco mental, né? E é muito bacana, acho que vem de encontro. Acho que o primeiro passo foi lá no reconhecimento, né, do burnout como uma doença ocupacional, né, onde a gente ainda tem uma resistência muito grande e um preconceito, né, de tratar como frescura, como fragilidade, ou a pessoa tá fazendo um corpo mole, né? Exatamente. E assim, as doenças mentais, elas são muito silenciosas, porque a maioria das pessoas em depressão estão sorrindo quando estão não demonstram, né? Encontram estratégias para tentar mascarar aquilo assim, né? Então, eu também vejo que tem que se traçar estratégias dentro dos RHs para também identificar melhor isso, né? Então, tá ali perto, ter pesquisas, avaliar esses colaboradores mais de perto, não só no seu desempenho quanto à produtividade e eficiência, né? Mas também ir avaliando no dia a dia como que tá em relação ao bem-estar, né? A sua capacidade de realização e de satisfação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estive num congresso ano passado em São Paulo, em que o CEO da Heineken trouxe, isso foi uma surpresa muito grande, muito grata. Esse congresso não era só para psicólogos, tínhamos líderes, tínhamos RHs, psicólogos e outros profissionais de saúde mental também, e ele compartilhou que desde 2022, se eu não me engano, 21, 22, a Heineken criou uma diretoria de felicidade e bem-estar. Sensacional. Sensacional. E a empresa, na ocasião, eu acho que na época do congresso, acho que era isso, 14 mil colaboradores, e destes 14 mil, 1.300, quase 10 mil, eram embaixadores da felicidade dentro da empresa. O que é isso? Pessoas que justamente fazem isso que você está falando. Buscam identificar oportunidades para melhorar o bem-estar. Não só para identificar aquele que já está num ponto crítico, mas identificar melhorias, né? Então aqui a gente tem uma oportunidade. Feito para evitar que chegue lá. Exatamente, uma questão de prevenção, né? E de desenvolvimento de potencialidades. Eles criaram como se fossem os cipeiros, isso, exato. Que o propósito era a saúde mental. Exatamente. Eles inclusive têm, né, em geral nas empresas nós temos os KPIs, né, os indicadores de produtividade, e eles têm o que a HI, né, os indicadores de felicidade. Então, realmente algo levado a sério. O turnover na Heineken de 5% em 3 anos baixou para 0,7%. Né? Então, são dados realmente... É a prova concreta e o trabalhador hoje busca estar feliz no trabalho. Realizado, não é? Satisfeito. A gente tem, né, casos, relatos que mostram que as pessoas hoje muitas vezes migram sim de empresa, não só pensando na remuneração, os benefícios financeiros, não. O clima organizacional, os benefícios voltados ao bem-estar e à saúde, eles estão super valorizados no mercado hoje em dia. Você vê as pessoas buscando isso. Eu quero sair daquele clima pesado, de cobrança exacerbada, alta pressão. Isso
Porque antigamente era assim, né? O famoso o chicote estralava, você tem que dar resultado, você Produtividade a todo custo. a todo custo. E hoje não, sim, né? Hoje as pessoas já entendem um pouco mais, né? Bacana que eu acho que com todo esse movimento, a gente vai ampliar tudo isso para que, de fato, todos enxerguem que precisam cuidar de si. Sim. Né? Sim. E esse é um ponto muito importante que você está falando, Deise, porque, por exemplo, o próprio burnout, né? Como é que ele começa? Em geral, a pessoa quer dar conta dessa produtividade excessiva, né? Tenta dar conta, ela mesma não se enxerga naquilo, aí vem alguns sintomas físicos e tô cansada, né? Mas ela não para, e aí passam aos sintomas psicológicos, né? A gente divide em geral em quatro etapas, e a última etapa é quando a pessoa explode, né? E aí, ou um surto, ou enfim, ela não consegue mais manejar, né? E aí vem os sintomas, né, de insônia, isolamento, falta de concentração, fadiga, uma dificuldade muito, muito grande de entrega. E para ter chegado nesse ponto, a própria pessoa negligenciou isso. Né? Então, existe, como a gente estava falando, um preconceito, uma diminuição do que é o burnout ou das implicações em saúde mental, mas muitas vezes a própria pessoa se submete a isso, né? Alguns talvez não aceitem mais tanto, querem migrar, né? Mudar de empresa, e outros pressionados por variáveis, né? Eu não posso sair desse emprego por conta da remuneração, por conta das minhas contas, ou pelo status, enfim, por qualquer coisa que seja, e aí vão se submetendo e aí sucumbem, né? Então, esse olhar tem que ser do indivíduo e da corporação, né? Tem que ser as mudanças, as adaptações têm que vir dos dois lados. Não deixe chegar nesse ponto, né? Porque o burnout, ele, em geral, ele vem acompanhado, sim, de ansiedade e depressão, né? E ele leva a isso, muitas vezes, né? E não a ansiedade e a depressão levam ao burnout, ao contrário. Então, realmente, é muito sério, é muito grave e isso precisa ser cuidado de uma maneira preventiva. Sim, e a gente precisa cada vez mais, né, de espaços como a gente está fazendo aqui hoje, né, pra gente falar sobre isso, trazer esse assunto, dar voz a isso e conscientizar as pessoas, em primeiro lugar, de que elas não devem negligenciar a sua saúde mental e conscientizar as corporações, as empresas, de que é preciso olhar para isso. O colaborador não é uma máquina, ele precisa desse cuidado e de medidas simples que podem ser adotadas dentro da empresa e que vão repercutir e vão impactar na produtividade, sim, né? Exatamente. Porque também existem estudos que caminham, né, nessa diretriz de que o colaborador satisfeito, motivado, produz mais. Então você tem uma equipe talvez até mais reduzida e com uma produtividade melhor e adequada do que uma equipe que estaria exaustivamente trabalhando, né? Então também esse despertar, essa consciência é muito importante de produtividade, né? Assim, todo mundo pensa em produtividade sustentável, né? Assim, e a gente não pode ser hipócrita, e claro que a empresa ela quer se sustentar, né? Então, e o colaborador, o empregado, ele também quer ser produtivo, né? Por um tempo, enfim, eu comentei naquele outro episódio que eu queria trabalhar por muito tempo ainda, né? Em geral, o nosso desejo. A gente quer produzir, é uma satisfação a gente ser produtivo. E aí, pensando nisso, em produtividade sustentável, o cuidado tem que ser hoje. Não dá para ser amanhã, né? Então, o olhar tem que ser hoje. E aí a gente volta para isso, dessa oportunidade que a gente está tendo da saúde mental aí a partir de maio, como na NR01, para isso ser estressado no bom sentido, né? Para que a gente realmente olhe, valorize, aprenda, saia da caixinha, veja oportunidades de ações das mais diversas. E esse exemplo da Heineken eu gosto bastante por conta disso. Quando ele trouxe que tem os embaixadores da felicidade na empresa, as pessoas estão lá, on the job, né? No chão, no chão de fábrica, na operação, no meio dos líderes, identificando as diversas oportunidades. Propondo coisas que muitas vezes a alta gestão não consegue enxergar. Exatamente. Não consegue enxergar o impacto
de medidas muito simples, Sim, né? sim. Então é sensacional. Olha, Eu fiquei muito feliz quando eu soube. é um modelo que deve ser o benchmark, ser uma referência. e referência, e as empresas usarem de um bank aí para fazer uma troca e implantarem algo parecido, né? Que seja aí uma referência, como já tivemos a era industrial, né? De outras empresas, Marcos, né? Outras marcos, que seja uma marca e também, né? Para a saúde mental do colaborador, assim, assim, não é verdade? E Lilian, nós abrimos, né, uma caixinha de perguntas, nós abrimos a caixinha de perguntas quando eu contei para vocês lá nas minhas redes sociais que a Lilian estaria comigo gravando aqui. A gente abriu essa caixinha de perguntas e vocês enviaram perguntas pra gente sobre saúde mental do colaborador. Nós recebemos também algumas perguntas assim, mais voltadas para a área de legislação, trabalhista. Então, essas no finalzinho eu respondo para vocês, tá bom? Agora, para Lilian, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que tem domínio no comportamento humano, nós vamos mandar as perguntinhas da área de saúde mental do trabalhador. Vamos lá, vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta interessante que tem a ver com a saúde mental, porque fala dessa insegurança, da ansiedade, dos receios e do medo, né? Então, uma das nossas telespectadoras, ela mandou a seguinte pergunta. Para uma mulher que se afastou do trabalho pela maternidade, o que seria interessante mostrar em uma entrevista ao retornar? Olha já a pressão começando no retorno, né? A pessoa tá pensando em voltar e já tá sofrendo, já tá lesando a sua saúde mental com essa pressão de por que eu fiquei fora do mercado do trabalho? Sim. Como que eu vou explicar isso quando eu chegar para uma empresa para pedir uma oportunidade de emprego, né? Então vamos lá, Lilian. O que seria interessante ela mostrar aí para retornar? Antes de responder, complementando o que você falou, olha a pressão e com uma... É quase como se ela tivesse feito algo errado. Não, se afastado da carreira para ser mãe, né? Que é um papel tão presente na vida da mulher, né? Das mulheres que escolhem isso, e um papel tão bonito. Sim. Então, realmente, assim, eu acho que esse é o dilema da mulher moderna há alguns bons anos aí, né? Eu passei por isso, contei da outra vez também. E eu acho que o importante é ela estar muito segura para apresentar isso, de que não foi um erro, de que foi uma escolha, de que ela é a CEO da própria vida dela, né? E que ela escolheu fazer esse movimento e que de forma alguma isso a desabona, pelo contrário, né? Então, expor isso numa... se eu estivesse a entrevistando, eu realmente acharia isso extremamente válido, extremamente legítimo, né? De que ela tem todo o direito de ter feito esse movimento e de que sim, isso não a desqualifica em hipótese alguma. Então, respondendo à pergunta, né? Como expor isso? De uma maneira muito transparente, de uma maneira muito fluida e muito segura de que você não cometeu nenhum ato crítico grave. A gente sabe sim que há ainda empresas no mercado que não veem, né, tão favorável esse movimento, mas há muitas empresas, eu já vi sim, muitas empresas que já contrataram mulheres com crianças ou mulheres voltando de licença maternidade. Então eu diria que o caminho é justamente tratar com muita naturalidade esse movimento que você fez e de uma maneira muito bonita, muito digna, muito legítima, que é como você deve estar se sentindo, sem medo. Isso aí, concordo com você, viu? Bom, vamos lá, tentar responder mais algumas perguntas aqui, que nosso tempo é reduzido. Ele é curto, né? Mas a gente vai responder o máximo de perguntas e que a gente não responder aqui, a gente responde lá no Instagram. Quais são os principais transtornos mentais que afetam os trabalhadores de hoje? Como a gente estava falando há pouco, o burnout ele é muito presente, né? O Brasil é o segundo país com o maior número de diagnósticos no mundo de burnout.
e ansiedade e depressão, que também são transtornos que a gente vê a população em geral muito presentes, né? A gente costuma dizer que são demandas da atualidade. Então, muito sim tem a ver com aquilo que a gente falou com a demanda do trabalho, né? O burnout é uma doença ocupacional hoje em dia catalogada pela OMS. Então, e o burnout, lembrando, né? É uma síndrome associada ao estresse crônico do trabalho, né? Ele é ocupacional. Então, eu diria que seriam essas 3 que a gente mais vê: ansiedade, depressão e o próprio burnout. E muitas vezes, como a gente falou anteriormente, a ansiedade e depressão em decorrência de um burnout. Sim, né? Sim. E quais são os sinais de que um trabalhador pode estar a sofrer de algum transtorno mental? Olha que pergunta boa! Como a gente estava falando de burnout, estresse, depressão, ansiedade, em geral, irritabilidade, insônia, pouca concentração, essa coisa de que parece que a pessoa está meio desconectada, né? A depressão, ela é uma doença da desconexão, né? E se a pessoa ela vai aos poucos se desligando de coisas que antes eram prazerosas para ela, a pessoa numa fadiga, sintomas físicos também, né? Isso tudo é algo que precisa ficar de olho naqueles embaixadores da felicidade da Heineken, né? E mesmo que não haja esse título de embaixadores da felicidade, mas olhar um colega, para os líderes, né? Olhar a sua equipe, perceber se a pessoa está tendo alguma mudança brusca de comportamento. Eu acho que esse é um grande sinal. Chama para conversar, né? Um olho no olho ali é importantíssimo. Ótimo! E aqui eu achei uma pergunta bem pertinente, que é: como conciliar saúde mental com ambientes de alta pressão? Porque é lindo, né? A gente vai aplicar várias técnicas e estratégias nas empresas, mas tem empresas que não tem como fugir daquele ambiente de alta pressão. Então, como conciliar a saúde mental com ambientes de alta pressão? Olha que pergunta importante, que pergunta ampla, porque a gente precisa entender justamente, né, o que é essa alta pressão, né? É uma alta pressão compreensível, vamos dizer assim, necessária. Algo que poderia ser minimizado. Exatamente. É algo com o qual eu me identifico, é algo que se encaixa no meu perfil. Como eu contei no outro episódio, né, eu tive dificuldades depois que eu fui mãe de equilibrar os papéis, mas eu conheço uma série de pessoas que são mães e muito boas mães e excelentes profissionais. Então, eu também me identifico com aquele ambiente, né? Esse ambiente, ele tá valendo a pena custar a minha saúde mental? Isso é muito importante. Será que essa alta pressão também não está relacionada? Aquilo já não está fazendo sentido mais para mim? Perfeito. Né? Eu acho que também é isso que tem que avaliar. Exatamente, um autoconhecimento, uma autoanálise. Conciliar, como você falou, tá valendo a pena? Isso. Eu devo conciliar. O que eu tô pagando pra isso? Por quê? Também, agora, se de fato é uma alta pressão que é necessária, eu acho que a pessoa tem que buscar alternativas, desde que aquilo, como você falou, né, faça sentido para ela. Então, se faz sentido, se vale a pena, né, eu conciliar e se eu consigo achar alternativas, né, vamos buscar ajuda, vamos dividir isso com a equipe, com colegas, com a liderança. Agora, se eu não vejo mais sentido, se eu tô pagando um preço muito alto para isso, né, vale repensar, né? Porque muitas vezes a gente, no mundo corporativo, a gente anula o indivíduo, nós mesmos nos anulamos, né? E a gente deixa de ser a Lilian para ser a Lilian da, né, da Tenares, né? E isso é muito importante, a gente não pode se perder da gente, jamais. Sim, né? Exatamente. Então aí também vale avaliar se essa empresa está adotando medidas para diminuir essa pressão, né? Sim, quando eu manifesto, eu tenho um espaço para manifestar, eu sou ouvido, né? E aí é muito importante que a gente também busque se identificar com a própria empresa. Sim. Essa empresa, ela vai ao encontro daquilo que me satisfaz, né? E nunca deixe de pensar em quem você quer ser, né? Você consegue, o que a gente está fazendo me aproxima ou me afasta disso, né? De quem eu quero ser, né? Com certeza. E pra gente finalizar, uma última perguntinha.
Quais são habilidades que são valorizadas, né, no mercado de trabalho hoje? A gente falando de saúde mental, quais são habilidades do indivíduo que o mercado de trabalho valoriza? Excelente essa pergunta, é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque por muito tempo e até hoje a gente valoriza, a gente comete muitas vezes a falha de valorizar muitas competências técnicas, né? E as competências pessoais, competências de relacionamento, competências interpessoais, elas são fundamentais, importantíssimas. Muitas vezes vale mais a pena você contratar uma pessoa que tem essas competências pessoais e de relacionamento mais desenvolvidas, porque a competência técnica ela pode vir a desenvolver, Sim, né? Ela pode adquirir conhecimento. não é fácil de adquirir a competência técnica. Exatamente. E aí a gente tá falando do quê? De bons relacionamentos, de você trabalhar em equipe bem, você ter uma comunicação fluida, você conseguir se posicionar de uma maneira adequada. A inteligência emocional. Exatamente, gerir as suas emoções, né? Isso vale mais do que, muitas vezes, como eu falei, as competências técnicas, porque a gente pode desenvolver, né? E isso é muito importante ser levado em conta. Muito bom! Bom, pessoal, nesse episódio de hoje, que a gente vai ter que finalizar, a gente já conseguiu responder algumas perguntinhas, tá? Aquelas lá de legislação trabalhista, eu prometo que eu volto aqui e respondo para vocês, tá bom, pessoal? Mas que fique aí para vocês a reflexão, né? A saúde mental, quanto vale preservar a sua saúde mental? Esse cuidado com você, o seu indivíduo, né? Então, a Lília contribuiu aqui com a gente, né? E foi muito bacana, porque é sobre isso. Reflitam se aquela pressão sofrida, se isso vale o impacto que está gerando em outros aspectos da sua vida, não é isso, Lígia? Se te aproxima ou te afasta do que você deseja para sua vida, né? Para você, de quem você quer ser. Ah, é isso mesmo, muito legal sempre te receber aqui. Você vai ter que voltar muitas vezes aí, bem, Lília. Olha, já te vejo aqui em outros tópicos, em outros assuntos, né? E foi muito válido. E novamente, muitíssimo obrigada por ter topado mais uma vez estar aqui com a gente, partilhando seu conhecimento, viu? Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Da outra vez que eu estive, eu falei isso, é muito bacana ter esse espaço para falar de saúde mental, então eu te agradeço muito disso. Foi muito gostoso a gente conversar. Eu também adorei, e eu garanto que o pessoal que está nos assistindo também adorou. Oh, que bom! Pessoal, muito obrigada a vocês que nos assistiram e espero vocês no próximo. Tchau, tchau!